Há 15 dias, o pastor Paulo iniciou esta disciplina, ou vá, como queiramos chamar, da Academia Zoe, sobre o poder das palavras. E ele disse muitas coisas interessantes e muitas coisas importantes, mas houve uma delas que eu registrei e anotei para hoje poder reforçar outra vez, porque foi algo que me bateu bastante mesmo. E ele disse o seguinte: as palavras... Os irmãos desculpem, mas... Isto quando se grita um bocadinho mais do que... Eu não estou habituado a gritar, porque nos jogos do Benfica já há muito tempo que não se grita, não é? E então, portanto, a prática já é pouca. Perdoa, também não tem dado para gritar muito. Deu quando estivemos aqui os 300, nesse dia deu. Mas então, o que eu ia dizer e que o pastor Paulo referiu foi: as palavras são como material de construção. Lembram-se? E eu fiquei a pensar nisto. Interessante, são mesmo como material de construção. Agora, as palavras podem servir para construir pontes. O material de construção pode servir para construir pontes de ligação para com aqueles que estão à nossa volta, para com o nosso próximo, para com aqueles que se cruzam connosco, ou podem servir também para construir muros. E muros que bloqueiam o acesso dos outros até nós e bloqueiam o acesso de nós até aos outros, porque são muros de separação. Palavras podem servir para as duas coisas. Material de construção pode edificar pontes ou pode edificar muros. A quem é que cabe decidir e escolher? A cada um de nós. Amém? A forma como usamos as nossas palavras e as palavras que escolhemos para falar no dia a dia. Amém? Palavras é algo que nós estamos sempre a usar, a não ser que estejamos a dormir. E alguns ainda a dormir continuam a usar palavras e a falar também, certo? Mas palavras, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. Agora, quando é dito que é como material de construção, que cada um de nós use as palavras que usamos, ou seja, use-as para construir pontes de ligação para com aqueles que estão à nossa volta. Sejam palavras que atraiam as pessoas, que aproximem as pessoas de nós e principalmente as aproximem de Deus. Por causa do exemplo da nossa vida e através do exemplo, por causa daquilo que nós falamos também. Amém? Então, como eu já disse, nesta manhã vamos falar sobre alguns exemplos bíblicos e como é que funcionou, como é que operou com os vários exemplos que vamos mencionar aqui nesta manhã. E o primeiro exemplo é com Jesus. Como é que funcionou, como é que operou com Jesus. E todos nós conhecemos esta passagem de Marcos 11, que está lá de 12 a 14, 19 e 23, quando Jesus falou à figueira. Eu creio que o pastor Paulo também falou nesta passagem há 15 dias, e quando falámos sobre fé, também falámos nesta passagem. Quando Jesus falou à figueira, todos nós conhecemos o contexto, todos nós conhecemos esta situação em que Jesus ia com os discípulos, aproxima-se da figueira. Não era tempo de figos, não era a estação da figueira dar figos, portanto a figueira não tinha figos, mas Jesus aproxima-se da figueira para colher figos para poder comer, e a figueira não tinha figos. Então Jesus falou à árvore, falou àquela figueira. O que é que ele disse? E Jesus falando, está lá no versículo 14, disse à figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti, para sempre. Então, Jesus creu no seu coração que aquilo que ele falou ia acontecer, porque aquilo que ele não falava de qualquer maneira, ele não falava sem um propósito, ele não falava por falar, como nós costumamos às vezes dizer. O que Jesus falava tinha sempre um propósito. Ele falou e acreditou no seu coração que aquilo que ele falou
ia acontecer. Então, vimos no versículo 20 e 21 que aquilo que Jesus disse realizou-se, aconteceu. E o que é que está lá? Quando passavam, na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, sempre aquele que está na linha da frente, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Mestre, aquilo que tu falaste ontem aconteceu. A figueira ficou mesmo seca. A figueira começou a secar pelas raízes. O que é que Jesus estava a ilustrar com isto tudo? O que é que Jesus estava a querer demonstrar àqueles discípulos? Vejam quão bom eu sou, que falei à figueira, a figueira secou e agora vem, já não vai dar mais figos. Foi para isso? Não. Certo? Jesus falou porque ele queria ensinar alguma coisa muito importante e que está mais à frente. Vejam o que ele ilustrou de uma forma tão prática e tão verdadeira e tão visível. Ele diz o seguinte no versículo 23, e vocês poderão acompanhar, que isto também está no slide. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém! Então, meu irmão e minha irmã, há alguma coisa que anda, deixem-me usar esta palavra, a atazanar a tua vida, seja através de Satanás, seja através de aquela vizinha ou daquele vizinho, e deixa-me dizer-te uma coisa, não olhes para o teu vizinho com aquele ar de, mas vê quem está por trás desse teu vizinho e dessa tua vizinha. E quem está por trás é mesmo Satanás, é o inimigo das nossas almas. Nós às vezes focamos-nos e direcionamos para, caramba, se eu pudesse. Mas simplesmente as pessoas, muitas delas não têm sequer conhecimento e deixam-se usar nas mãos de Satanás para nos moer o juízo, para nos fazer às vezes perder a paciência. Mas cabe a nós ter a maturidade de tomar a autoridade e fazer calar essas vozes e fazer parar essas situações que estão a vir até à nossa vida. Alô? Qualquer que disser a este monte, levanta-te, ergue-te e lança-te no mar, se crer em seu coração e não duvidar, isso acontecerá. Jesus estava a dizer, olhem, comecem a mandar agora os montes para o mar. Era isso que Jesus estava a dizer? Não. O que Jesus estava a dizer é, falem aquilo que vocês acreditam, mas com autoridade, porque isso vai acontecer na vossa vida. O resultado daquilo que vocês falarem. Amém? E vamos avançar, porque eu acho que para domingo, eu queria mesmo muito só deixar a última lição para o pastor João no domingo. Mas Paulo, eu acho que vou deixar 2. Mas tudo depende de como correr. Então tu deves falar ao teu corpo e exigir que ele fique conforme a palavra de Deus. Se estás a passar por uma doença, por uma enfermidade, é normal, é exigido da nossa parte que nós falemos saúde para o nosso corpo. Amém? É isso que a palavra de Deus fala para nós. Então nós temos que falar de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas nós vamos cada vez falar mais de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, conforme vamos conhecendo mais aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Se tu creres em teu coração que as palavras que falares, elas se vão concretizar, então tu vais ter aquilo que disseres, aquilo que confessares com a tua boca, aquilo que falares com a tua boca, é aquilo que vais ver acontecer na tua vida. Amém? E não te deixes, e presta muita atenção a isto, não te deixes acomodar, nem te deixes convencer por aquelas vozes que por vezes chegam até nós e dizem, mas tu nunca pensaste que isso é a tua cruz? Tu nunca pensaste que isso é o que tu vais ter que levar? Isso é o que tu vais ter que carregar? Estou sozinho. Não, pois não. Mas estamos a viver momentos em que ouvimos falar, acho que nunca ouvimos falar tanto de tolerância, sermos tolerantes.
tolerantes, tolerantes com tudo e com todos, certo? Compreensivos, tolerantes, compreensivos, tolerantes. E eu não vou dizer que não temos que ser tolerantes com as pessoas, compreensivos com as pessoas, e nada nos dá o direito, ouçam, para depois não dizerem aquilo que eu não disse, nada nos dá o direito de sermos indelicados, seja com quem for. Alô, igreja? Nada nos dá o direito de sermos indelicados, seja com quem for. Mas há uma coisa que nós não podemos ser tolerantes, é com as artimanhas de Satanás, com as manobras de Satanás, que ele anda a enganar tanta gente nos dias de hoje. E nós ouvimos, e depois, para não parecer mal, ficamos calados, ou até falamos mais ou menos de acordo, para não ficar muito desintonizado. Estão-me a fazer entender, meus irmãos? Ouçam, nós temos que falar aquilo que está escrito na palavra de Deus e não sermos tolerantes nem com o pecado, nem com as artimanhas que Satanás anda a tentar colocar, e a colocar, não é a tentar, ele anda a colocar mesmo, e ouvimos das maiores aberrações nos dias de hoje, e não vale a pena estar a especificar, mas todos nós sabemos, ouçam meus irmãos, nós temos que tomar a nossa posição e falar de acordo com o que está na palavra de Deus e não nos comprometermos, nem termos problemas de falar. É isto. Nós temos que ser tolerantes com os outros, eles também têm que ser tolerantes connosco. Certo? Nós temos que ouvir tudo, mas não podemos falar aquilo que nós queremos e que acreditamos. Podemos e devemos, para marcar a posição de quem nós representamos aqui na terra, Jesus Cristo. Amém. Como é que foi com a mulher do fluxo de sangue? Outro exemplo também. Uma história que todos nós conhecemos bem, uma história que, olha, hoje não há relógio ali. Epá, está aqui qualquer coisa, eu não sei o que é que acontece, mas quando sou eu aqui a pregar, aquilo nunca funciona. Portanto, deve ser alguma mensagem para me dar... Bem, pôr aqui o meu relógio. Como é que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? Sabemos que era uma mulher, está ali, pois está, é verdade. É tão grande que, se fosse mais pequenino, se calhar viu. A mulher do fluxo de sangue, nós vimos que ela, e está lá um versículo, e creio que está aí no slide também, Tomé. Uma mulher que padecia de um fluxo de sangue e que já sofria há 12 anos. Ela... nunca fez nada por aquilo que fez. O que diz lá é que ela correu os médicos, ela gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos e em vez de melhorar, o que é que diz lá? O versículo está a seguir. Está, podes pôr. Não, já saltaste mais. Já andas mais à frente que eu, pá. Não, desculpa, Tomé. Eu é que, deixa-me acabar que este versículo não está aí. Eu pensava que estava, mas não está. Diz, e ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, ouçam, gastou tudo aquilo que tinha, e em vez de melhorar, piorava. Está lá no versículo 26 de Marcos 5. Então, esta mulher ouviu falar de Jesus. Portanto, ela tinha feito o que estava ao alcance dela, entretanto, ouve falar de Jesus, e o que é que ela ouve falar de Jesus? Que Jesus estava a curar as pessoas. E quando ela ouve falar que Jesus estava a curar as pessoas, com aquilo que ela ouviu, ela acreditou no seu coração. Portanto, ela ouviu, ela creu, a seguir falou o quê? Provavelmente é melhor eu ir ter com ele. Vamos lá ver se isto dá. Se eu chegar lá ao pé de Jesus, pode ser que ele me cure. Se não me curar, também não tenho nada a perder. Foi isto que ela falou? Não. O que é que ela falou? Ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela ouviu, ela creu e falou de acordo com aquilo que ouviu e que creu no seu coração. Ela não foi... E já vamos ver a seguir. Ela não foi ter com Jesus naquela, vamos ver se dá ou não dá. Ouçam, e ela foi, mas ela teve a vida facilitada. Não, de maneira nenhuma. Todos nós conhecemos esta história. A multidão apertava Jesus. Muitos diziam, larga. Ela nem poderia estar lá onde estava. Certo? Quantas vezes na nossa vida estamos a passar por uma situação e temos
o caminho todo livre. Aliás, nós estamos na sala do trono. Alô? E simplesmente porque muitas vezes, ou algumas vezes, deixem-me dizer, prestamos mais atenção àquilo que está a vir de fora da sala do trono e começamos a alimentar-nos com isso que está a vir de fora, e em vez da fé crescer, a fé começa a diminuir. Alô? Alô, igreja? E depois ficamos naquela de, afinal, não é bem como diz na Bíblia. Como diz na Bíblia, é como é mesmo. Nós precisamos é de prestar atenção e falar de acordo. Quantas vezes já ouviram pessoas e que já se cruzaram com pessoas que chegaram ao pé de vocês e que vocês dizem assim: quem o ouve, ninguém o leva, certo? Esta expressão é conhecida de todos nós. Ou seja, a falar são muito bons. Sabem tudo de trás para a frente. Mas depois na prática, ui. Alô, igreja? Esta mulher não ficou por ouvir, não ficou por falar, não ficou por ouvir falar ou por crer e falar, mas ela agiu em conformidade. E eu já estou a ir mais para a frente. Diz que quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Está lá no versículo 17. Então notem, ela começou por dizer alguma coisa. Ela começou por proferir palavras da sua boca. Diz neste versículo 28, porque ela dizia, na Bíblia Amplificada, diz, pois ela continuou dizendo, ou seja, ela não disse, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, pelo que nós vemos na Bíblia, eu vou ser curada e ponto. Não, ela continuamente. E porquê? Porque é que ela continuamente estava a dizer, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. O que é que acham que isto estava a fazer? Estava a edificar a sua fé. Então falemos de acordo com aquilo que queremos e mesmo, voltando atrás, esta mulher tinha muitas vozes a dizer-lhe, cala-te, não sabes o que estás a dizer, sai daqui, tu não tens acesso para ir, não podes. Mas ela dizia isto, a sua fé ia edificando, a sua fé ia se edificando. E à medida que a sua fé se foi edificando, deu-lhe a coragem, a força e a ousadia para ela furar pelo meio da multidão e chegar até ao pé de Jesus. E nós, que estamos ao pé dele, por vezes só por aquilo que ouvimos de fora, calamos a boca e deixamos de falar o que está de acordo com a palavra de Deus e começamos a dizer das maiores barbaridades. Alô, é só comigo. Alô, igreja? Então que possamos aprender e ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, com aquilo que nós falamos, que falemos o que está de acordo com o que está aqui escrito. Senão, falarmos e agirmos em conformidade, porque senão também somos papagaios falantes e Jesus não nos fez papagaios falantes. Amém? Amém. Na versão King James, e depois os irmãos que quiserem o manual sabem que poderão encomendar, mas na versão King James, lá em Mateus, diz, porque dizia consigo, ou seja, dizia consigo mesma, ou seja, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Oh, glória! Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E a mulher o que é que recebeu? Recebeu o resultado daquilo que ela estava a proferir com as suas palavras. Amém? Ela recebeu cura. Então, se ela não tivesse feito o que ela disse, o que é que ela tinha recebido? Bola. Certo? Nada. Ela ouviu, ela creu, ela falou, e se ficasse aqui, o milagre iria acontecer? Provavelmente não. Porque quando ela tocou, quando ela agiu contra tudo
e contra todos, meus irmãos. Mas está a falar, mas muitas vezes eu também tenho muitas situações que estão contra mim e eu tenho... Ok, tudo bem, mas tens alguém que está ao teu lado a ajudar-te, para te levar. Tens uma família cristã que está pronta para suportar-te em oração também. Não desistas, nem comeces a falar aquilo que não deves. Amém? Mas prossegue até ao fim e age em conformidade com aquilo que tu acreditas e que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, ela agiu em conformidade, Tomé, com aquilo que disse. E disse em conformidade com aquilo que creu. Amém? Ela agiu em conformidade com o que disse. E disse em conformidade com aquilo que creu. Então ela ouviu, ela creu, ela falou e ela agiu. As suas ações demonstraram a fé que ela tinha. Amém? Foi através das ações que nós podemos ver a fé daquela mulher. Podemos dizer, mas ela estava a confessar. Ela estava a confessar. Ela estava a falar aquelas palavras para edificar a sua fé cada vez mais, cada vez mais. A fé vem pelo ouvir. O ouvir, ela ouviu falar de Jesus e a seguir ela começou a falar de acordo com aquilo que ela ouviu falar de Jesus. Porque ela ouviu falar que Jesus curava os enfermos, que estava a curar os enfermos. Amém. E logo, vejam o resultado que ela teve. E este versículo também está aí, Tomé. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. O que uma pessoa diz, seja positivo ou negativo, é o que nós vamos receber se crermos no nosso coração e agirmos em conformidade. Alô, igreja? Jesus disse que a fé dela a tinha curado. Vejam o que ele disse. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre deste teu sofrimento ou deste teu mal. O que ela disse foi a expressão da sua fé e foi a fé dela que falou em relação à situação dela. Ela recebeu fé por ter ouvido falar de Jesus e sabemos que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir. Pelo ouvir a palavra de Deus e ao lermos a palavra de Deus também. Por isso é bom quando ouvimos, seja no carro, seja em casa, seja onde for, e quando lemos, é bom lermos também em voz alta. Os nossos ouvidos, pelo menos comigo passa-se assim, apreende melhor do que estar a ler sem ouvir. Comigo é assim, não sei se é com todos, mas consigo apreender melhor. E mesmo quando estou a preparar-me, eu gosto de estar sozinho porque estou a falar, não estou somente a olhar, estou a falar. Então não gosto que haja interferências, porque quando ouvimos, aquilo torna-se mais real em nós, certo? Então quando vamos ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé vai sendo edificada. E o que é que nos vai ajudar? Vai nos ajudar a falarmos de acordo. Amém. Então, é muito importante as palavras que saem da nossa boca. A meditação, nós podíamos ver, mas já vimos, acho que o pastor Paulo também falou, o meditar é murmurar, falar em voz baixa, sussurrar, ponderar. Então devemos meditar, devemos mastigar a palavra de Deus em nós, de maneira que, no momento em que precisamos, ela está lá, presente, para nós falarmos de acordo com a palavra e não falarmos aquilo que muitas vezes o mundo fala. Alô, igreja? Quando Davi venceu Golias, mais outro exemplo. E este exemplo eu gosto bastante dele. Deixem-me colocar-vos esta pergunta. Davi foi um homem perfeitinho? Não. Pois não. Eu agora não estou a falar ali do Davi, estou a falar do Davi aqui da Bíblia. E foi interessante o que ele falou, ele é perfeito, este Davi é perfeito, é roça à perfeição, roça à perfeição. No entanto, Davi, e lembramos-nos logo de uma série de coisas, não é?
Vem logo à nossa cabeça, quando eu fiz essa pergunta, de certeza que a vossa cabeça foi... No entanto, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Ok. Não foi por causa das coisas erradas que ele fez, porque todos nós erramos aqui ou acolá. Ai de alguém que venha dizer que é perfeitinho em tudo. Porque, olha, começa logo por errar quando que está a dizer a maior mentira que existe ao cimo da terra. Certo? Então, reparem e prestem atenção e vejam este episódio de Davi, esta cena de Davi com o Golias, como é que se passou e aqui alguns detalhes. Vejam o que Davi disse ao rei Saul antes dele ir enfrentar o gigante Golias. Versículos 36 e 37, 1 Samuel 17. E está aí, Tomé. O teu servo, foi capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E vamos parar aqui. Se ele tivesse ficado por aqui, soava a quê? O Davi é mesmo muito valente, certo? Era ou não era? Teu servo foi capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Portanto, eu estou cá para ele. Era ou não era? Só que ele não ficou por aqui. Ele reconheceu humildemente porque é que ele matou o leão e o urso. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E aqui está o segredo para ele ter alcançado vitória sobre aquele Golias. E por vezes, nós alcançamos vitória numa coisa, alcançamos vitória noutra, e a seguir pensamos que isto está feito, isto já não é preciso mais nada, porque eu já estou como peixinho na água em relação a isto. Estão-me a fazer entender? E depois dá borrada. Porquê? Porque começamos a achar que realmente nós é que somos mesmo muito bons. Nós é que somos muito capazes. Nós é que, não é nós, é Deus em nós. Amém. Foi o Senhor, e ele reconheceu que foi o Senhor que o livrou das garras do leão e do urso. Então, se o Senhor me livrou do leão e do urso, também me vai livrar de um que está a afrontar o exército do Deus vivo. Ou seja, está a afrontar o nosso Deus. Alô? Ele estava a proclamar a sua confiança e fé que tinha no Senhor e que o Senhor o iria livrar. Ele, ao proferir isto, ele estava a dizer com a sua boca que dependia do Senhor para esta guerra, para esta luta, para esta afronta ou este encontro com o Golias. Ele estava a dizer: a minha confiança e a minha fé está no Senhor, porque o Senhor já demonstrou noutras situações que foi comigo também. Amém. Davi conhecia o poder de Deus. E como eu já disse anteriormente, o problema muitas vezes não está no conhecer ou não conhecer. Conhecer o poder de Deus, se calhar todos nós conhecemos. Ok? Mas ele disse o que sabia e que acreditava nisso no seu coração. Por isso ele falou de acordo com aquilo que conhecia do seu Deus. Amém! Conheces o poder de Deus, sabes do que Deus é capaz, sabes o quanto Ele te ama, sabes o quanto Ele quer o melhor para a tua vida. Então fala de acordo com aquilo que Ele tem para ti. Mas eu não estou a ver algumas coisas. Fala de acordo com o que está na palavra de Deus para ti. És filho de Deus? Alô? És filho de Deus? Estás sentado ao colo de Jesus, na sala do trono, à direita de Deus Pai. Tem a perspectiva da sala do trono. Amém. Agora,
Davi conhecia o poder de Deus, ele disse o que sabia e acreditava nisso em seu coração. Ele falou de acordo com aquilo que conhecia do seu Deus. Agora vejam o que Davi disse prontamente a Golias, depois de Golias lhe ter dito o que disse. E aqui está o outro segredo, meus irmãos. Nós muitas vezes estamos prontos, estamos cheios de coragem, estamos cheios de certezas, estamos lá mesmo na ponta, prontos para agir. Mas entretanto, se ouvirmos isto, e vejam o que o filisteu disse. Disse mais o filisteu a Davi, versículo 44. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Uau! E alguns de nós neste momento, será que é mesmo? Será que eu vou mesmo conseguir? Será que Deus está mesmo comigo? Será que não é confusão da minha cabeça? Será que não foi alguma coisa que eu imaginei e na verdade não? Porque, quer dizer, estão-me a dizer que vão lançar a minha carne às bestas do campo. Portanto, eu vou ser cortadinho aos bocados. Vamos transportar isto para o dia a dia. E não é preciso dar-vos exemplos, vocês são férteis em imaginar tudo o que pode surgir no dia a dia. E quando somos confrontados com isto, espera aí, se calhar ouve, meu irmão. Prossegue firme naquilo que Deus diz na sua palavra a teu respeito e tu vais alcançar a vitória. Amém. Vejam o que Davi disse ao filisteu, está logo de seguida. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele arrumou logo de vez. Ele disse, eu não venho aqui na minha força, eu não venho na minha capacidade, eu não venho na minha estatura, porque coitadinho, ele comparado com o Golias, era uma mosca, certo? Mas ele disse, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Vejam, ele proferiu as palavras de acordo com aquilo que ele acreditava e que sabia que Deus ia fazer. Ele falou estas palavras. Ele podia ter dito, ok, estás aí, disseste o que disseste, mas anda lá, vamos lá à luta. Não, ele fez questão de falar de acordo com aquilo que ele queria, que acreditava no seu coração e que sabia que o seu Deus o iria livrar. Por isso, as palavras são tão importantes e é tão importante nós falarmos de acordo com a palavra de Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Davi estava a olhar para aquilo que Deus podia fazer e falou de acordo com aquilo que acreditava no seu Deus, não para a altura dele em relação à altura do Golias. Porque se fosse nesse aspecto, ele estava em grande desvantagem. Mas ele falou de acordo com aquilo que ele acreditava e que sabia, que queria que o seu Deus iria fazer. Nós podemos e devemos fazer a mesma coisa em relação a qualquer gigante da nossa vida. E quem é que não tem gigantes à nossa volta? Quem é que não enfrenta gigantes? Seja doença, seja um problema familiar, seja uma dificuldade financeira, seja qual for o gigante da tua vida, fala para ele, usando a palavra de Deus, firmando a tua fé na palavra de Deus e fala de acordo e não deixes que esse gigante tome um lugar na tua vida de maneira que te impeça de falar aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Amém? Davi correu ao encontro de Golias e do exército filisteu.
E acho isto aqui muito interessante. É para fazer? Vamos a isto. Quando alguém corre para, acham que vai mais ou menos a pensar, isto vai dar ou não vai dar? Vamos ver. Acham? Não. Se ele fosse pé ante pé, ele ia assim, mas ele correu. Porquê? Ele ia certo de que Deus estava com ele e de que Deus o iria livrar e iria dar-lhe aquele gigante na sua mão. Amém. Por isso diz a palavra de Deus que ele correu em direção a Golias. Vejam o que diz lá no versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. Ele pôs em prática tudo aquilo que ele tinha dito anteriormente. Ele agiu de acordo com aquilo que ele falou. Se neste momento, ou na altura em que o Golias lhe diz, olha, vem, que hoje eu vou dar a tua carne aos animais do campo, às bestas do campo, vem cá, que eu hoje vou-te cortar aos bocadinhos. Se ele fosse daqueles que fala, mas depois na hora da verdade, tchau, o que é que ele teria feito? Naquele momento, não era as duas pernas, era pernas e mais alguma coisa para fugir, certo? Lembram-se do que eu falei há bocadinho, daqueles que, quando ouvimos falar e ninguém os leva presos? Se ele fosse desse género de pessoa, mas não, ele falou porque ele acreditava naquilo. Ele falou porque ele acreditava no seu Deus. Ele falou porque ele sabia que o seu Deus o iria livrar. E quando chegou o momento da verdade, em que ele teve que ir para a batalha, inclusive ele rejeitou, todos nós sabemos, a armadura e tudo aquilo. Porquê? Porque ele estava confiante naquilo que o seu Deus ia fazer através dele naquela batalha. As palavras que saem da nossa boca, meus irmãos, nem sempre, porque eu estaria a mentir-vos se estivesse a dizer, são sempre em conformidade com aquilo que está aqui escrito. Nem sempre são. Sejamos honestos. Mas ouçam, que a cada dia que passa, e à medida que nós vamos crescendo, que cada vez mais as nossas palavras sejam de acordo com aquilo que está aqui escrito. E as outras que não são tão de acordo, passem a ser menos vezes a sair da nossa boca. Alô? E nós vamos crescendo e vamos vendo a mão de Deus a operar na nossa vida. Amém? E a não temer os gigantes que se levantarem, tal como aconteceu com Davi. Sabemos que Davi pôs a mão no alforje e está esses versículos, mas eu vou passar para avançar e para ir para o último exemplo, e deixo as duas lições para o pastor João, as duas últimas. Deus fará aquilo que tu creres em teu coração e confessares com a tua boca. Deus é fiel e cumpre. Agora, é bom que nós confessemos de acordo. Porque se eu começar para aí a confessar as maiores barbaridades, cuidado. Mas deixem-me fazer aqui um parênteses também, porque isto é importante. Quantas vezes já ouvimos dizer, tantas vezes disse aquilo e foi aquilo que lhe aconteceu? Certo? Alguns estão a olhar assim para mim meio desconfiados. Vamos ver o exemplo que vem a seguir e já vão perceber isto. Os filhos de Israel. Quando os filhos de Israel alcançaram a fronteira da terra prometida, nós sabemos que foram quantos espiões lá espiar a terra? 12, certo? Foram 12. Os relatórios que eles trouxeram todos o mesmo relatório, certo? Não. Quantos é que trouxeram um relatório mau, duvidoso e de falta de fé? 10. As mulheres têm razão. 10, Guida. 10. 10 trouxeram um relatório mau e duvidoso. Quantos é que trouxeram?
Claro. Quantos é que trouxeram um relatório de fé? 2. Se eram 12, logicamente 2. Vejam o que está escrito lá em Números, no capítulo 13, versículo 27 a 29. E é importante, eu vou ler rapidamente para aqueles que podem não conhecer tão bem esta história, perceberem bem o que estamos aqui a falar. E contaram-lhe e disseram, então, Tomé, já estamos mais à frente. Exatamente, obrigado, Tomé. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que havia nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Pois, versículo 31, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passámos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Quem é que disse isto? Estes 10. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ninguém tinha dito que eles eram como gafanhotos. Eles é que se viram como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. E vejam o que todo Israel disse no versículo 2 do capítulo 14. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou antes tivéssemos morrido neste deserto. Ingratidão, aqui chapadinha, com todas as letras. Certo? Antes tivéssemos morrido lá na terra do Egito, antes tivéssemos ficado lá e morrido, ou então aqui neste deserto, do que ir agora para uma terra que era a terra prometida, simplesmente porque? Por causa do relatório destes 10 homens. Os filhos de Israel aceitaram o relatório da maioria. Alô, igreja? Os 10 espiões e os filhos de Israel acabaram por receber exatamente aquilo que eles disseram. Nem sempre a maioria tem razão, nem sempre a maioria fala o que é certo. Alô? Nós não andamos aqui por maiorias ou... Estão-me a fazer entender? Andamos aqui por aquilo que está escrito e por quem fala em conformidade com aquilo que está aqui escrito. Certo? Ainda que seja um. É esse que está a falar o que está escrito aqui, então é isso que devemos ouvir e falar e agir de acordo. Amém? Eles creram e disseram que não seriam capazes de conquistar a terra e não a puderam tomar. O resultado das suas palavras, o resultado daquilo que eles disseram, ainda contrário àquilo que Deus tinha para eles, mas eles acabaram por ter o resultado daquilo que eles falaram. E quantas vezes na nossa vida acabamos por passar, deixem-me usar esta expressão antes, por situações que são simplesmente o resultado das palavras que andámos a dizer anteriormente. Alô? E depois há sempre um culpado. Deus é que é o culpado. Está a dormir, não está presente, não está atento, não está... Alô, igreja? Vamos ter atenção àquilo que nós falamos. Eles disseram, se tivéssemos morrido no deserto. E foi isto que aconteceu com eles. Vejam o que está escrito depois nos versículos 28 e 29. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros.
Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. E foi o que aconteceu. Agora vejam o relatório de Josué e de Caleb. Caleb diz no versículo 30 do capítulo 13, eu creio que está aí também, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, Caleb estava firme em quê? Caleb viu o que os outros viram? Claro que viu. Mas os olhos com que Caleb viu foram diferentes dos outros 10 espiões. Porquê? Porque ele estava firme naquilo que tinha sido as palavras de Deus para com o povo de Israel conquistarem a terra prometida. Se é a terra para nós, é nossa. É isso. Se é para nós, é nossa. Mas não, é nossa. Está falado. Alô, igreja. O que é que Deus falou a teu respeito? O que é que Deus disse para ti, para a tua família? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu não estou a ver isso. Mas confessa isso e continua a confessar, e continua a confessar, e vai dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós pertencemos a Ele. Isto é uma promessa de Deus para a minha família, para a minha casa, e é isso que eu vou. Eu posso não estar a ver, mas eu vou alcançar isto. Amém! Fala de acordo com aquilo que está escrito, com aquilo que é autoridade na tua vida. Deus, e não com aquilo que o mundo fala, com as pessoas lá fora falam. Alô? Veja o que é que Josué e Caleb disseram juntamente e vamos terminar. Capítulo 14, verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Perspectiva diferente. Certo? Uma perspectiva diferente. Os outros 10 iriam ser pão para eles. Estes 2 são eles que vão ser o nosso pão. Perspectiva de quem está na sala do trono. Aleluia! Serão o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Então não os temais. Josué e Caleb receberam exatamente aquilo que eles disseram. Eles foram os únicos, 2, com mais de 20 anos, que entraram naquela terra prometida. Todos os outros morreram no deserto, conforme aquilo que eles proferiram. 14:30 diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão em juramento, de que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ouçam e registrem isto com muita atenção. Não foram os gigantes que os derrotaram. Não foram os gigantes que os mataram, porque eles nem sequer chegaram a ir para lá. O que é que os derrotou? As palavras que eles disseram, por causa da perspectiva que eles tiveram daqueles gigantes. Alô? O que eles creram e o que eles disseram foi isso que os derrotou. Provavelmente pode estar a viver áreas na tua vida em que tu te sentes derrotado, te sentes vencido, sentes que já não há nada a fazer. Um conselho meu e da palavra de Deus: passa a falar em relação a essa situação o que está escrito na palavra de Deus para ti e em relação a essa situação. Assegura-te do que está escrito aqui na palavra de Deus, do que Deus tem para ti. Não sabes? Procura. Estuda. Procura saber.
Mas é uma situação muito específica, eu não consigo saber. Procura pessoas que te ajudem a perceber. Mas para falares de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida em relação a essa situação que possas estar a viver. Amém? Porque o que tu crês e o que tu dizes, seja ele positivo ou negativo, isso irá determinar o que tu terás na tua vida. Tenhamos atenção, ponderemos, e na próxima lição, ou na próxima, termina mesmo com isso. Nós não conseguimos domar a nossa língua. É um membro que está aqui que não... E há alturas em que saem palavras que... Mas quando elas saem, por muito que nós queiramos ir lá buscá-las e pô-las cá dentro outra vez, já saíram. Certo? Já saíram. Já foi dito. Mas há alguém, como diz lá na palavra de Deus, o Espírito Santo pode nos ajudar a domarmos a nossa língua e a falarmos aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que edifica, aquilo que levanta, aquilo que constrói pontes à nossa volta e não muros. Amém, igreja? Pede a Deus, mas mesmo muito sinceramente, meu irmão e minha irmã, e todos nós temos uma ou outra área, se calhar, em que já dissemos coisas que agora ao pensarmos dizemos assim, realmente eu não devia ter dito aquilo. Ou hoje mesmo, quebra essas palavras em nome de Jesus. E não as voltes a repetir. Já há muitos anos, e isto parece um exemplo de nada, ouvi alguém dizer, este meu filho não vai ser nada na vida. Este meu filho não presta para nada, não faz nada de jeito, não tem jeito para nada, é um estorvo, E ainda não tínhamos, era mesmo há muitos anos, ainda não tínhamos a revelação que temos hoje em relação às palavras que proferimos da nossa boca, a importância e o valor das palavras que falamos. Mas lembro-me de eu para a minha mulher dizer assim, nós temos que falar com este homem não pode continuar a falar isto do filho. Como é que é possível? Não pode. E agora deixem-me fazer um parênteses. Algumas atitudes daquele rapaz, se calhar até eram de acordo com aquilo que ele estava a falar, o pai. Mas, carambas, era aquilo que ele queria para o filho? Que ele nunca fosse nada na vida, que ele nunca conseguisse arranjar nada, nem sequer mulher um dia mais tarde para casar, nem nada, porque não ia... De certeza que não. Mas contudo estava a proferir estas palavras, estava a semear isto na vida do filho. Tivemos uma conversa bem acesa. E fez essa pessoa mudar. Levou algum tempo, mas fez mudar. E falar de outra forma. Tu podes ter tudo à tua volta que te diga que é isso mesmo que tu deves falar. Mas se não está de acordo com aquilo que está aqui escrito, ouve, para de falar e fala de acordo com a palavra. Edifica pontes, não edifiques muros. Amém? Abençoa a tua família. Mesmo que não esteja a ser tão correta e tão certa para contigo, seja de que grau for, mas abençoa-os. Prefere palavras de bênção para a vida deles. Abençoa a tua igreja. Prefere palavras de bênção para os teus irmãos em Cristo. Abençoa os teus colegas de trabalho. Mas não se sabe o que é que aquele e aquela. Não me interessa o que é que eles fazem. Mas prefere aquilo que tu queres ver que eles façam. Alô? Visualiza a ação do Espírito Santo na vida deles e como eles se tornariam tão diferentes. Amém? Fala isso. E não fales, é isto, é aquilo, é aquilo outro, faz-me... então temos que andar aqui a mentir. Não, não é mentir.
Ele pode falar isto, ele pode ser isto, ele pode... Mas o que eu vou falar para a vida dele, o que eu vou semear na vida dele é isto, 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 isto. E eu espero um dia ver esta pessoa transformada. Amém! Não é como o outro. Tinha a perna partida. Não, em nome de Jesus eu não tenho a perna partida. Caramba, está partida, está partida. Vamos todos ficar de pé. Amém? Lembrem-se, lembremos-nos todos nós. Nós estamos na sala do trono. E a nossa fala, as palavras que saem da nossa boca, devem de ser de acordo com alguém que está na sala do trono, ao colo de Jesus. Certo? Jesus foi o maior exemplo em toda a vida, todos os tempos, o maior exemplo de amor que já alguma vez existiu. Dar-se a si mesmo voluntariamente para que nós hoje pudéssemos estar aqui e usufruir não só da vida eterna, mas da vida que Ele tem para cada um de nós aqui nesta terra. Amém. E Ele foi o maior exemplo de amor. O que estamos nós a fazer com este exemplo que tivemos na nossa vida e temos, o que estamos a fazer para com o nosso próximo? O que estamos a fazer para com aqueles com quem nos cruzamos no dia a dia? Construamos pontes, construamos formas de edificar a vida dessas pessoas com as palavras que saem da nossa boca. E se eu sou um filho de Deus, então eu devo falar como tal. Amém? Se eu sou um filho de Deus, eu devo falar como tal. Eu pedi, enquanto o grupo de louvor ministra um cântico de adoração, eu queria que cada um de nós pudesse fazer uma análise e se calhar pensar numa ou noutra coisa que já saiu da sua boca. E como eu disse já, todos nós já tivemos palavras que estávamos debaixo de uma situação de stress, estávamos debaixo de... E se calhar dissemos aquilo que devíamos e o que não devíamos. Pede perdão a Deus. E se tiveres que pedir perdão a alguém, seja quando for, não te inibas disso. Vai e pede e diz, olha, eu disse aquilo, mas não queria, e não quero mais. Corta isso e abençoa essa pessoa. Nós estamos aqui para abençoar. Nós estamos aqui para trazer vida. Aquilo que nós alcançamos, e então que não sejam palavras nenhumas a saírem da nossa boca e a produzirem o contrário, ou seja, morte. Nós queremos produzir vida. Amém. Amém.